A pessoa que mais te desafia é a pessoa que você já foi. É a pessoa que você não quer lembrar que você foi. Olá, valiosa, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Valiosas em Ação. O podcast que tem como propósito dar voz para mulheres empreendedoras aqui de Tui região e, claro, inspirar você, mulher, que está aí do outro lado. Toda semana eu trago aqui mulheres incríveis para a gente conversar um pouquinho, realmente para conhecer um pouquinho da trajetória profissional, da especialidade dela e que com certeza tem vários insights valiosos para você. E hoje não é diferente. A mulher que está aqui comigo hoje tem uma empresa especializada em desenvolvimento de negócios e times. Ela é administradora, controller e auditoria pela FGV, coach de empresários e treinadora de times de alta performance. Além disso, analista comportamental e especialista em diagnóstico empresarial. Quem está aqui comigo é a Amanda Vecli. Amanda, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e para a gente poder bater esse papo aqui, que com certeza vai ajudar muitas mulheres que estão lá assistindo. Muito obrigada pelo convite, Mari. Estou muito feliz de poder participar, contribuir, também aprender, né? Porque é um ambiente de muita troca. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito valioso, assim como o nome do podcast. E vai ser um grande privilégio compartilhar alguma parte aqui, algo que possa acrescentar, algum insight que possa ajudar em algum âmbito pessoal, profissional. A gente é feito, né? A vida é feita de trocas e vamos falar e vamos aprender também. Com toda certeza. E esse podcast vai ser valioso, hein, gente? Porque antes de começar, a gente já tava aqui na troca, que já valia já um podcast, né? Já dava para fazer uns recortes. Já dava para fazer. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero fazer um agradecimento super especial, que é para nossa patrocinadora Diamond, a Papa Rica. A Papa Rica é uma empresa que está localizada aqui em Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz e também agora em Itapetininga. E ela vende comidinhas saudáveis aí para toda a família, desde os nenenzinhos até os vovozinhos. A proposta dela é vender liberdade para você, mamãe e papai, porque tendo Papa Rica lá no seu freezer, você vai ter tempo de qualidade com o seu filho e realmente poder aproveitar momentos com ele sem ter que ficar o tempo inteiro na cozinha. Então, nosso agradecimento é para Papa Rica. E Amanda, vamos bater então um papo aí, vamos conversar um pouquinho, entender um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você caiu aí nesse universo aí de treinar empresários? Isso sempre existiu na sua vida, não? Compartilhe um pouquinho com a gente. A minha base é corporativa na parte vamos dizer assim, de exatas, né? Eu sempre fui muito aficionada por números, por bater metas, resultados. E eu achava que todos esses resultados viriam, né, pela forma mais, vamos pensar assim, mais convencional, que é, vamos entender o que é ativo, passivo, vamos fazer um DRE, vamos para os resultados. Só que aí, eu trabalhei em várias empresas, na parte administrativa, financeira. Aí fiz essa especialização, achando que vamos agora para o financeiro, bater mais metas, fazer mais análise e tudo mais. Só que eu percebi uma grande necessidade dos empresários, inclusive, de compartilhar algumas coisas. E ali naquela função um pouco estratégica, um pouco operacional, eu sempre convivi muito, né, entre a estratégia, o que as pessoas pensavam, como elas conduziriam a empresa dali para frente, mas também vinha muito para a parte operacional, que eu tinha que entregar as minhas demandas. Só que, como eu sempre gostei muito de analisar, né, analista comportamental, não sabia que eu ia gostar tanto disso já, mas já fazia isso muito que naturalmente, eu comecei a observar muito as pessoas também. Por que elas tinham processos bem estabelecidos, uma empresa que dava garantia para elas e pagavam salários, e elas não executavam aquilo que elas tinham que fazer, né? Por que algo que parecia tão óbvio que era só fazer, as pessoas, muitas vezes, a gente ia procurar elas nos locais de trabalho, elas não estavam, ou então não atendia o cliente com excelência, ou começava bem o atendimento e depois não continuava. Todo aquele movimento despertou em mim um questionamento. Por que pessoas não se comportam de uma forma excelente dentro dos negócios? E aí, entre esse meio de ouvir empresários e compartilhar, e às vezes, né, ser mesmo alguém que estava ali e eles falavam sobre algo, e a parte de analisar a operação foi quando eu descobri que alguma coisa poderia ser uma junção, né? Que poderia, de alguma forma, executar aquele processo poderia ser melhor até desenvolvido, né? Porque as pessoas ouvidas também conseguem contribuir, como também
as pessoas atendidas pessoalmente conseguiriam ser mais motivadas e entregar um resultado que também fazia sentido para elas. Foi aí que eu falei, poxa, deixa eu ir para esse lado. E aí eu fiz essa transição de carreira, que na verdade para mim está tudo muito incluso, né? Tem uma forma de uma junção. E há 7 anos atrás eu fui atrás desse desenvolvimento na essência, né? Mergulhei mesmo, fui entender muitas coisas. E aí eu encontrei no coach essa possibilidade de juntar os resultados com os comportamentos pessoais e entregar um resultado muito mais aferido, vamos dizer assim, com mais comprometimento, porque quando a gente ignora pessoas, a gente ignora resultados. E quando a gente foca em pessoas e desenvolve as pessoas, a gente consegue um resultado de excelência. Que bacana. E, na verdade, um ponto que eu percebo aí foi o seu olhar atento àquela situação que você estava vivenciando ali, né? Que você percebia nesse mundo empresarial e conseguiu fazer disso hoje o seu negócio, Isso, né? Exatamente. Esse olhar para o negócio, ele é importante e a gente desperta isso antes de ser empresário. Né? A gente fala que o nosso negócio, o core do nosso negócio sempre vai ser uma dor que a gente já passou. Algo que a gente quer resolver no mundo, a gente cria normalmente o nosso negócio para resolver aquilo. Então, nesse pensamento, nessa análise de fazer o que precisa ser feito, mas também olhar para as pessoas, entregar para elas e tirar delas aquela motivação, foi aonde eu vi que era possível, que era onde ia fazer o casamento perfeito. E aí, a possibilidade de fazer isso em várias esferas da empresa é o que torna o trabalho ainda mais completo. Né, o atendimento global, porque se eu consigo identificar quais são as competências de CEO, de ser um proprietário, de ser um empresário, e eu me projeto para desenvolver essas competências, que elas são, um quadro de competências que quem está na função tem que estar, né, é como se fosse uma ficha técnica, mas é comportamental para aquela função. Então, se eu me desenvolvo dentro daquilo, eu estou aprovado para aquela função. Se eu estou aprovado, eu estou deixando também as funções abaixo de mim organizadas, né? E direcionadas. É o que a gente estava falando aqui. Quando eu me conheço, quando eu me respeito e quando eu me desenvolvo, eu consigo fazer isso com as outras pessoas. Sim. E isso começa de alguma forma, né? De cima para baixo. Isso começa de uma forma bem estratégica e vai passando para todas as outras esferas. Ótimo. Hoje o seu trabalho, ele é focado nessa questão do treinamento de times de alta performance, né? Ele vai desde CEOs até um time ali produtivo, como que é? Compartilha um pouquinho com a gente. O meu trabalho principal hoje é como coach de empresários, onde eu faço ali eu promovo um lugar seguro e desenvolvo as competências do cargo, mas também sendo alguém que acompanha esses empresários nessa trajetória. É uma forma de possibilitar para eles um ambiente onde eles possam também se ouvir e ser ouvidos, né? Porque é isso que é o trabalho que a gente faz, na verdade, acompanhá-los no raciocínio. São pessoas que já têm muito sucesso, muitas vezes têm muito dinheiro, têm muitas informações e precisam tomar decisões. Então, quando a gente chega ali no momento de atendimento, é a forma de colocar todas essas ideias, essas estratégias, né, para fora, organizá-las e, dentro disso daí, também observar a parte pessoal. O quanto eu posso trazer uma prosperidade pessoal, não só relacionada ao dinheiro, mas à qualidade de vida, o quanto o corpo, a alma e o espírito precisam estar interligados para que todo aquele resultado faça sentido. Né? Porque, assim, é o desenvolvimento que tem como base competências comportamentais. Treinar e desenvolver pessoas, gerenciamento, julgamento decisivo, tomada de decisão. Porém, um resultado de excelência, de alta performance, ele vem quando você não se perde pelo caminho. Né? Quando você tem um objetivo, mas você se encontra no meio daquele objetivo e você faz que você impacta a vida das pessoas também. Né? Porque se eu posso transformar a vida de alguém, se eu posso, através do meu trabalho, através do meu recurso, da minha empresa, fazer com que as pessoas encontrem motivos, encontrem resultados para elas mesmas, é um objetivo social, né? A gente tem uma linha social também. Então, assim, hoje eu entro bastante nesse ponto, né? Trabalho os empresários e os gestores, porque também são cargos de confiança estratégicos.
E depois a gente vai também para os times, porque se eu tenho uma cabeça pensando, né, muito bem, eu falo que o cérebro ali, que está a alta gestão pensando, se eu tenho o gestor que a gente está ali articulando, e eu preciso ter um corpo também forte. Porque senão o corpo não suporta, né, as estratégias, não entende, não comunica, não caminha na mesma direção. Então, hoje, eu atendo bastante dentro desse modelo global, dentro de empresas. Vou lá com o CEO, com gestores, coordenadores, supervisores e também treino o time operacional. Então, são várias frentes que eu atuo, bastante voltado para a pessoa jurídica, mas também Sim. totalmente acolhendo a pessoa física. Ótimo. E a importância, na verdade, de fazer esse alinhamento geral, né? Porque não adianta, de fato, né, os gestores estarem todos focados, pensando ali de uma certa maneira, e o time tá simplesmente, tô desfocado, não seguir realmente esse mesmo raciocínio. A empresa não anda dessa maneira, né? Se a gente está dentro de uma posição estratégica, o gestor e a alta gestão principalmente, mas os gestores também. Gestores não entregam resultados sozinhos. Então, não tem como você ser um bom gestor se você está toda hora no operacional. O papel de quem está gerindo é despertar nas pessoas aquelas competências que são pertinentes a elas. Então, assim, o gestor ele é estratégico. Se a gente vai procurar o gestor e ele está lá na operação, ele está fazendo alguma coisa, ele está, enfim, às vezes enviando uma nota fiscal, ou ele está lá mexendo na máquina, ele está fazendo uma atividade operacional. Então, as pessoas precisam de gerenciamentos. Pessoas operacionais, elas operam, elas fazem o planejamento de uma forma muito eficiente, mas elas não são autogerenciáveis. Então, pessoas precisam de gerenciamento. Se aquelas pessoas que precisam de gerenciamento não são bem gerenciadas, elas acabam tomando atitudes que não são da competência delas. Né, tomando decisões que não podem ser tomadas naquele momento. E isso acaba, de alguma forma, desestabilizando o grupo, né? Porque Sim. começa a virar uma situação de conflito, muitas vezes não é claro, a visão fica turva, e aí todo mundo toma decisão o tempo todo, e aí, no final das contas, o dinheiro está entrando, o lucro está chegando, mas as pessoas se sentem totalmente desmotivadas. Ou, muitas vezes, sentem que não estão sendo úteis realmente. E muitas pessoas se projetam para fora da situação para não serem colocadas para fora. E às vezes é um ajuste muito, muito mais simples, muito mais fino, assim, que vai resolver toda a situação. Então, assim, desenvolvimento é para a vida, né, Mari? Sim, e para todas as áreas também, né, Sim. da vida. Não é só relacionado a essa questão profissional também, né? E aí você traz essa questão, né, de que quantas vezes o gestor, ele tá numa área operacional e muitas vezes ele acha que isso é ser produtivo, né? Isso. E aí ele fica ali achando que ele está sendo produtivo no operacional, mas o quanto que isso está, na verdade, afetando toda a cadeia ali da empresa, né? E até mesmo de faturamento. Isso. Toda vez que a gente está de frente a um desafio, a gente tende a voltar para um lugar comum. Então, assim, eu falo que gestores e alta gestão, empresários, todos os dias acordam para tomar decisões. Todos os dias. Então, ele acorda, ele chega na empresa, ele tem várias decisões para serem tomadas. E isso, em algum momento, se faltar ferramentas, se faltar informações, isso causa uma certa insegurança. Então, é óbvio que essa pessoa que está nesse cargo, ela não vai ser acomodada, ele não é um perfil, porque ele foi promovido em algum momento, porque ele mostrou alguma expertise, mostrou algum movimento diferente. Então, como ele está numa posição e ele não quer ser visto como alguém que está ali e não toma decisão, às vezes ele vai tomar uma decisão operacional que já foi tomada há muito tempo atrás, ou que não precisa ser tomada agora, porque ele tá se deparando com um desafio muito maior. Né? Muitas vezes, o desafio de se comunicar, o desafio de falar com um fornecedor, que é um pouco mais desafiador, ou o próprio desafio de abrir as frentes da empresa, de contratar outras pessoas. Então, entram muitos fatores pessoais que, se não desenvolvidos, impactam um negócio. E tem a questão do perfil. Às vezes você contrata um perfil esperando que ele entregue algo, sendo que ele não está alinhado com aquilo porque não é motivador para ele. Né? Então, assim, é necessário fazer o caminho para que a gente consiga o resultado. Não dá para pular etapa quando a gente lida com pessoas, né? É um processo de desenvolvimento. Então, trazer isso, fazer com que isso seja mais claro para eles, faz com que eles se sintam aliviados também. Porque eles têm poder, eles recebem para isso, eles têm
poder e autoridade no sentido de contratar, demitir, fazer os movimentos. Eles estão ali o tempo todo para criar soluções, mas muitas coisas passam por eles no campo pessoal, muitas delas. Então, assim, se eu estou precisando tomar uma decisão muito grande e eu me sinto inseguro, que às vezes eu estou com uma característica de insegurança aflorada, ela está refletindo no negócio dentro do CNPJ. Então, assim, é analisar como que isso precisa ser desenvolvido e o quanto eu posso tomar de decisões e tomá-las. Porque as pessoas estão o tempo todo esperando que as respostas venham de quem está gerenciando. Então, assim, é importante se conhecer, se desenvolver, para que você não seja essa pessoa que não dá direcionamento para quem precisa, né? E aí se sente frustrado mesmo, se sente inseguro, ou se sente muitas vezes como se que se estivesse ganhando por algo que não está executando, né? Então, assim, vira uma coisa assim, vira uma coisa só. Sim. E aí você fala dessa questão do perfil comportamental, né? Você acredita, né, que esse perfil comportamental, quando essa pessoa ela entende isso, ela consegue realmente direcionar, então, o seu time, né? O perfil comportamental é só pro time, é só pros CEOs, é só pros empresários. Compartilhe um pouco com isso, porque tem gente que não sabe o que é, que não sabe como que funciona. Então, acredito que é importante esse entendimento. Certo. Falando de perfil comportamental é para todos, né? Pode ser para pessoa física, pessoa jurídica, porque ele é a base, é a forma que a gente consegue se identificar e se projetar para algo que a gente já é muito bom, mas também identificando pontos que podem ser melhorados em nós. Então, dentro do perfil comportamental, ele é dividido em quatro pontos: dominância, influência, sociabilidade e cautela. A gente tem os 4 dentro de nós, porém, um vai ser o mais predominante. E quando ele é o predominante, ele vai nos orientar, vamos dizer assim, nos levar para tomar atitudes. As nossas emoções predominantes são pelo nosso perfil, a forma como a gente vê a visão de mundo, como a gente vê a visão pessoal, tudo vem por aquilo que a gente é. Sim. Então, sabendo que eu tenho um desses perfis mais altos e os outros mais baixos, eu vou saber me projetar para isso. Então, quando eu entro também dentro de empresas, enfim, eu faço o perfil comportamental de todo mundo que é estratégico. Pode fazer para a empresa inteira, para o operacional, mas às vezes a empresa é muito grande e o investimento, né, precisa ser direcionado. Então, a gente faz para cargos estratégicos, para o CEO, para os gestores, analistas também podem fazer, assistentes, pessoas que tenham alguma tomada de decisão diária. Feito isso, a gente consegue identificar porque algumas pessoas se comportam de algumas formas. Então, vamos pensar que você coloca uma pessoa de processo, né? E que goste de processo, seja mais analítica, mais observadora, que é o perfil, por exemplo, o alto C. O alto C, ele gosta de processo, ele gosta de começo, meio e fim, ele gosta de rotina, ele gosta de trabalhar quieto, ele gosta de trabalhar no silêncio, aí você coloca ele para atendimento. Para atender pessoas o dia todo, para fazer acompanhamento, para ligar para as pessoas, para mostrar um produto o tempo todo. Ele vai fazer isso porque ele é analítico, ele vai trazer informações. Só que a hora que chegar ao final do dia, ele vai estar extremamente desmotivado. Ele vai olhar para aquele trabalho e falar: poxa vida, né? Fiquei o dia inteiro aqui, estou cansado e não consegui entregar nada. Porque para ele é essa sensação que dá. Do mesmo jeito, se você coloca um perfil mais influente para fazer um processo, você vai procurar ele lá e ele não vai estar lá, né? Você vai procurar ele lá na produção, em algum lugar que ele tenha que ficar muito concentrado, muito quieto, e ele vai achar uma forma de ir no banheiro, ele vai achar uma forma de conversar com pessoas. Ele precisa se relacionar. O foco dele é se relacionar com pessoas. Então, assim, quando a gente entende basicamente isso, a gente já começa a falar: poxa, mas é por isso, essa pessoa aqui pode ir nessa reunião e já fazer a ata, essa pessoa aqui pode negociar com o cliente. A gente consegue, de alguma forma, já remanejar, né, ou identificar e trabalhar alguns perfis mais baixos, que dão mais baixos, para que aquela pessoa consiga entregar. Porque também é assim, Mari, a gente dizer que o nosso perfil é a nossa forma e que a gente tem que agir nele naturalmente, acaba sendo um pouco de inocência, porque assim, se nós fizermos isso, a gente vai entregar um resultado polarizado. Então, uma pessoa que é dominante, ela é firme, já é um traço dela, ela é mais rápida. Só que se ela for agir dessa forma intensamente, ela não vai fazer análise nenhuma, porque ela é mais focada no resultado do que no... Ela vai fazer uma análise que entregue um resultado para ela. Ah, a gente pega um perfil mais influente, que é um perfil que, se ele quiser ser puramente influente,
ele não vai também ele não vai ter rotina, ele não vai ser um perfil que não vai querer fazer entregas baseadas num passo a passo. E às vezes, por exemplo, um empresário que precisa disso, ele vai precisar desenhar processos dentro da empresa. Então, levar essa informação é fazer com que a pessoa se veja dentro da situação, trabalhe os pontos que precisam ser levantados para o negócio acontecer, e ela consiga também se sentir vista, ela consegue se sentir correspondida através daquilo mesmo que ela respondeu. Então, ela consegue se identificar. Então, é uma forma de trazer clareza para as pessoas e entregar para elas aquilo que elas são, que também não tem perfil bom ou ruim, tá tudo bem, é maravilhoso, é uma entrega mesmo. Sim. Na verdade, o próprio funcionário ali, quando ele consegue entender isso e é alocado no melhor lugar, ele também se sente valorizado. Porque ele se sente bem com o trabalho que ele está prestando, Exatamente. né? E acredito que muitas empresas acabam tendo uma alta rotatividade de funcionários porque não entendem essa questão dos perfis, né? Exatamente. A rotatividade das empresas pode estar muito atrelada à não identificação de perfil. Exatamente. Por quê? Se a pessoa não se sente útil, ela vai procurar uma forma de se projetar para fora. Porque assim, eu estou ali para fazer 4, 5 tarefas, mas cada hora muda, ou alguém vem e fala uma coisa, ou aquilo. Qual que é a sensação no final do dia, né? Por mais que as pessoas, né, alguns perfis não são tão focados em resultados, mas dentro do próprio perfil, daquilo que quer entregar um resultado. Uhum. Quem é analítico quer falar para você dessa caneca de uma forma muito específica, quer falar o material que ela se você não deixa essa pessoa falar sobre o trabalho dela, se você não elogia aquilo que ela perde a utilidade. Um perfil mais sociável, que é um perfil que consegue observar as necessidades do todo, que consegue projetar o todo para um lugar onde a empresa vai chegar, que consegue fazer esses relacionamentos. Se você não vai lá e não entrega aquilo para ele, uma função como essa para ele, se você não deixa essa pessoa ser ela, qual que é a utilidade dela? Se alguém que fala, que é influente, que gosta de comunicar, que gosta de trazer soluções, que gosta de fazer pontes, que gosta de ver todo mundo, né, atendido, se você não procura essa pessoa quando você precisa de uma informação, qual que é a utilidade dela? E se um dominante que gosta de tomar decisões, que gosta de fazer o movimento, que gosta de focar no resultado, que gosta de focar no positivo, se toda vez que ele te leva uma solução, você diz para ele assim, mas isso daqui eu acho que a gente não tá nessa fase ainda. Vamos deixar para daqui 2 anos. Não, agora não. Se toda hora você tira dele a possibilidade de resolução, de velocidade, qual é a utilidade dele? Então, se eu sei como as pessoas funcionam, se eu sei quais são as pessoas que estão próximas a mim, eu entrego para elas o que elas precisam. E elas me devolvem isso. Esses dias teve um caso de uma devolutiva que eu fiz numa empresa e, né, tava numa sequência de devolutivas, porque a gente faz o DISC, depois faz a devolutiva, escuta o funcionário, entende, né, traz o ponto de vista dele, que é muito importante. Isso para mim, assim, é uma das coisas que mais funciona, inclusive na hora de fazer um diagnóstico, para dizer, olha, a empresa tá assim, tá assado, temos mais dominantes, influentes, sociáveis, fazer esse diagnóstico. Um dos funcionários, no meio da devolutiva dele, ele falou assim para mim, só preciso falar uma questão. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, por que as empresas não fazem isso? Por que eles deixam a gente tanto tempo sem saber a nossa verdadeira utilidade? Ele falou assim, mais do que isso, hoje eu sei que aquilo que eu faço tá certo, né? Que mesmo que ninguém também venha falar isso, eu sei que por isso que isso me motiva, por isso que às vezes isso me faz tão bem, né? E eu tô entregando esse resultado e também veio aqui alguns pontos que eu já preciso melhorar. Então, já faz uma autoanálise que a empresa, na linha do tempo, não conseguiria fazer isso. Né? Porque isso é uma visão, é uma escolha que a pessoa faz quando ela se vê. Então, ninguém conseguiria mudar, ninguém de fora consegue mudar um comportamento. É quando a gente identifica que algo em nós pode ser melhor que a gente se projeta para esse local. E a empresa ganha mesmo com isso. Ótimo. E aí, você falando sobre essa questão, né? A maioria das mulheres que nos assistem, elas são empreendedoras que estão começando, né? Ou que desejam empreender. E muitas vezes trabalham sozinhas, né? Então, são empreendedoras ali. É importante para elas saberem também o perfil comportamental delas? Você acredita que isso ajudaria bastante ou não? Totalmente. Empreendedoras,
empresárias, né, que nos assistem, é super importante saber qual que é o seu perfil. Porque dentro disso, você vai conseguir projetar o seu negócio e também trazer parceiros e pessoas que podem te agregar em algum ponto. Eu falo que se você abre um CNPJ, você abre para crescer. Né? Quando eu converso com empreendedoras e elas falam assim, Amanda, mas eu quero só uma pessoa, Amanda, eu não quero crescer. Eu falo, então, dá baixa no CNPJ. Porque assim, a empresa, ela nasce para crescer, ela vai te dar tudo, né? Eu gosto de pensar que a empresa é orgânica e todos os movimentos que a gente faz, ele repercute. Então, a sociedade está ali, as pessoas têm necessidades, como a gente falou no começo, às vezes eu crio meu negócio por causa de uma dor que eu tinha. Então, não é a dor, não é só a minha dor, é a dor de outras pessoas, né? Porque se você criou algo que é uma solução que foi para você, vai ser a solução para alguém. Então, assim, a partir desse momento que você cria isso cresce, você vai desenvolvendo, você vai caminhando para aquilo, não tem como não dar frutos. Então, assim, quando eu entendo o meu perfil, eu entendo quais desdobramentos o meu perfil está tendo. E foi muito interessante porque eu tenho feito isso muito, né? Quando é pedido, alguém busca sobre isso. E eu gosto de pensar que isso realmente vai repercutir muito na vida pessoal. Teve um caso também de uma devolutiva que eu fiz e a pessoa falou assim, Amanda, eu tenho repetido um ciclo há mais de 5 anos. E não é só na empresa, é na vida pessoal. Toda vez que eu sou muito isso daqui, eu tenho esse resultado. E eu não estava entendendo por que eu estava sendo isso. Porque, assim, é natural para mim fazer o que eu estava fazendo. Só que o resultado, ele não está alinhado àquilo que eu desejo. Então, olha o conflito. Eu estou fazendo algo que, quando eu faço, eu me sinto muito bem. Eu me sinto, né, assim, fluindo. Só que a hora que eu olho para o resultado não é o resultado que eu quero a longo prazo, eu não posso deixar de ser totalmente quem eu era e trocar e ser uma outra pessoa. Mas eu também não posso continuar fluindo 100% naquilo. Então, é nesse caso que muitas vezes é o ponto baixo que vai te dar o suporte. Então, se eu estou fluindo muito da minha dominância, eu sou um perfil alto D, e estou fluindo naquilo, e a minha cautela está muito baixa, tá, né? Às vezes o D tá 7, que é o máximo, e o I, o D tá 7 e o C tá 1, que é o mínimo. Poxa, se eu estou tomando decisões o tempo todo, com o olho fechado quase, sem ter cautela, eu não estou fazendo isso só no meu negócio. Eu estou fazendo isso na minha vida pessoal. Então, eu estou tomando decisões, eu estou passando por cima de muitas coisas, porque eu quero algo e quando eu chego naquilo eu quero outro algo e eu não estou levando a cautela. E é uma dor quando a gente apresenta o ponto baixo, não porque, nossa, é porque a partir do momento que você expande a sua consciência e tem clareza daquilo, você não vai conseguir mais agir daquela forma 100%. Então, você vai saber que se você fizer daquele jeito, você nunca vai chegar no 10. Se você não levar o seu ponto baixo e começar a observar ele, não mudar de um perfil para o outro, mas começar a observar que você não vai poder fluir 100% naquilo, que você vai ter um resultado ruim, aí você começa, aí é onde você fala, sente muitas vezes, poxa, eu tô parada, Amanda, porque eu queria fazer isso 100%, e agora eu tenho que colocar cautela. Do mesmo jeito que um cauteloso. Se ele tem a cautela muito alta, e ele tem a influência, que é o ponto I, muito baixo, toda vez que ele for tomar uma decisão, ele vai ser levado a pensar mais. Ah, vou pensar mais um pouco. Ah, ainda não é hora. Agora não é hora de comprar. E agora não faz, né? ele não faz. E aí, o que acontece? Ou quando chega na parte de fazer o network, os relacionamentos, como ele tem a influência baixa, ele não se sente preparado ainda para falar sobre o que ele vende. Não se sente preparado para ir para as redes sociais. E aí ele começa um ciclo, às vezes, de autossabotagem. Sendo que ele é um cauteloso, que tem todas as informações, que já estudou muito e que não está conseguindo colocar isso para fora. E numa devolutiva de perfil comportamental, isso é identificado. E é destravado. E já cria plano de ação para isso. Então, é um processo que vai, por si só, já abrir muitas janelas ali, muitas informações, porque é baseado no desenvolvimento. Então, é algo que é seguro, a gente faz, já cria o plano de ação, já identifica o que está acontecendo, qual característica que está impactando a sua vida ali, e já consegue seguir dali para frente. Ótimo. Você falar isso é importante porque muitas pessoas acreditam que vai ser só a identificação. Ah, vou identificar. E o que eu faço com isso? Não, é identificar e realmente criar esse plano de ação, então, para a melhor maneira de agir, né? E ser assertivo. E aí, quando você traz essa questão também dos pontos que são mais baixos, isso não quer dizer que é ruim.
Mas é a maneira correta de se trabalhar e entender onde se alocar, então. Isso. Não existe perfil bom ou ruim, alto, baixo, né, que a gente tem que eliminar. Pelo contrário. O que acontece é que quando um perfil em nós é mais baixo, ele acaba sendo aquela característica pertinente àquele perfil, ela fica polarizada para o menos. Então, vamos pensar aqui uma característica, por exemplo, de a própria firmeza. Se eu for pouco firme, eu vou ser muito flexível. Então, eu já acabo sendo uma pessoa mais, vamos pensar assim, ali pode entrar até uma característica de maleável, né? Porque, assim, se eu for maleável em excesso, ele é ruim também. E aí, se eu for maleável em excesso, eu vou ter, por exemplo, ali nas características, é o C baixo. Então, apareceu uma característica de maleável. A característica por si só, ela é neutra. Maleável é maleável. Aí a gente vai olhar dentro do seu perfil, aí vai aparecer lá um ponto. Olha, maleável. Só que aqui tá dizendo que tá maleável de um nível polarizado. Então, você tá sendo muito maleável. Quais situações você já deveria ter tomado decisão? Ou quais pessoas estão te acessando demais? Ou quais momentos você se sente mais influenciado do que influente para uma situação? Então, a gente vai começar a identificar qual característica está impactando o seu resultado. Porque aquele perfil baixo, polarizado, ele traz um resultado muito ruim. Aí você pega aquele... então quer dizer que eu vou deixar de ser maleável. Não, ela é sua característica. O que você vai fazer é usar isso com equilíbrio e consciência. Do mesmo jeito que a característica de firmeza. A característica de firmeza, ela é neutra. É firme, eu sou firme, tá? Mas eu sou firme demais, ou eu tô levando até por um ponto menos, né? Eu sou firme demais, eu sou firme com tudo. A minha régua é a mesma para tudo. Para tomar uma decisão, se eu vou de branco ou de bege, e essa decisão me faz ficar muito irritada, porque eu não sei o que decidir, ou eu tô sendo firme numa decisão que eu realmente preciso, na hora de fazer uma expansão. Eu não posso usar a mesma régua para tudo. A característica, ela é maravilhosa, só que eu tenho que saber usar ela de uma forma coerente. Senão eu acabo me colocando dentro de uma caixa. O DISC, o teste, o perfil, ele não vem para te engessar. Ele vem para te dar liberdade e clareza sobre quem você é. Como Sim. vai usar, da forma e na intensidade, é você que vai controlar. Que bacana. Ele muda com o tempo? De acordo com o momento da pessoa ou não? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Eu fiz o meu DISC, né, sei lá, 6 anos atrás, mas agora eu tô num outro momento, eu vivo de outra forma, sei lá, já mudei de trabalho. Muda ou não muda? O perfil comportamental predominante, ele dá lugar para o secundário às vezes, mas não é tão comum. Então, o perfil comportamental muda? Depende. Você não vai deixar de ser um dominante para ser um cauteloso. Isso pode esquecer. Você não vai deixar de ser um influente para ser um cauteloso. Porque são perfis totalmente diferentes. Mas, se eu sou um dominante com secundário em influência, então eu sou uma pessoa firme, rápida, né, decidida, e o meu secundário é relacionamento. Eu me relaciono com as pessoas. Em algum momento, por exemplo, vamos pensar que você hoje é um tomador de decisão dentro da empresa, um CEO, um gestor, e você faz isso toda hora tomando uma decisão. Mas vamos pensar que em algum momento você saiu dessa carreira e você foi dar aula, ser mais comunicador, que aí você, né, foi contratado por uma empresa, enfim, por uma faculdade, ou você fez um curso online, gravou aulas. Talvez nesse momento, se você continue nessa intensidade, o seu perfil de influência pode aflorar. Porque você vai estar precisando fluir nisso com mais intensidade. Então, aí a influência passa a ser o predominante e o seu D passa a ser o secundário. Então, eles fazem uma troca. Eles saem um ali e entra o outro, né? Eles dão lugar um para o outro. Mesma coisa se você for um cauteloso com sociabilidade como secundário. Cauteloso, uma pessoa extremamente prática, uma pessoa, né, mais voltada para análise, um pouco mais cética. Você não consegue conversar com um cauteloso se você não disser para ele a evidência daquilo que você está falando. Ele fala, foi fulano que falou, mas quem é fulano? Então, é uma pessoa muito que gosta de dados.
E aí ele tem um secundário em sociabilidade. Ele faz as análises, mas aí a tomada de decisão dele parte das pessoas, ele beneficia as pessoas. Se em algum momento ele sai de um cargo, por exemplo, de analítico ali, um cargo decisório de pura análise, numa questão de... Vamos pensar que ele tem um cargo de contador, ele tem um cargo ali bem específico. E, de repente, ele vai para um cargo de RH. De repente, ele vai fazer uma outra coisa, porque o secundário dele também pede isso. Ou ele vai cuidar de uma ONG. Ou ele vai fazer algo mais voltado para a sociedade. Automaticamente, ele pode dar lugar para esse S. Mas não é tão comum, porque ele pode continuar indo para esses locais sendo o mesmo C com S que ele era. O dominante também pode. A pessoa pode dar aula e continuar. Sim. Não é o cargo... Isso não nos muda, né? Isso vem em algum momento mexer com as nossas características. Sim. Um pouco, mas mudar o perfil não é algo que natural, que toda hora muda. Sim. E até mesmo se a pessoa, ela não conhece o perfil comportamental dela e ela muitas vezes entra, né, ou faz uma migra ali, né, o profissional para uma área que é totalmente oposta, ela pode se sentir totalmente frustrada com aquilo. Né? E é por isso que hoje a gente vê, às vezes, muitas pessoas frustradas com aquilo que, não, eu quero muito entrar nessa área. Entra, que era o sonho dela, mas ela não consegue seguir com aquilo. Talvez porque ela não tinha o conhecimento do perfil dela. E realmente é uma área que vai totalmente em distoância com aquilo que ela é. Eu penso, Mari, que a responsabilidade das pessoas que estão dentro da empresa é muito da empresa. Então, assim, quando eu vou abrir uma vaga, quando eu vou fazer um movimento, eu tenho como empresa que saber qual pessoa seria a melhor pessoa para aquilo. Sim. Eu penso que nós podemos e devemos buscar desenvolvimento. Na frente dos nossos negócios, então, muito mais. Demais. Só que quando a gente fala de um ambiente organizacional, é responsabilidade, sim, de quem está dentro da empresa ter as competências técnicas para o cargo. É competência, sim, de quem está dentro da empresa ter ética, ter outros valores pessoais. Isso, a gente nem precisa entrar muito nesse mérito. Mas se eu tenho uma vaga que ela é direcionada para algo muito mais prático, rápido, tomada de decisão, eu tenho que saber qual perfil eu tenho dentro da empresa para colocar naquela vaga. Sim. Eu tenho que saber se algum perfil que está ali encaixa naquela vaga. Ou se eu tenho que abrir uma vaga, uma seleção para aquilo. É algo que ele... Se você for olhar ele na linha do tempo, ele é o processo mais barato da empresa. Colocar pessoas certas no lugar certo é o processo mais barato. Se você coloca uma pessoa que não está alinhado num lugar... Você vai ter um desdobramento tão grande, Sim. Que eu falo que muitas vezes você tem que voltar realinhando todo o processo, toda a cadeia. Tem casos que, por causa de um movimento que não foi analisado, que não foi considerado, você perde ali numa tacada só um time todo. Isso é muito mais natural do que parece, mas aí, na verdade, acaba virando um problema porque não dá tempo de fazer essa mudança. As pessoas acabam acostumando e entregando certos resultados, mas é entendendo que nunca vai ser um 10. Você vai lidar com 5, 6, às vezes um 7. Você tem que se contentar com isso. Mas por quê? Porque o planejamento ele vem antes. Eu planejo para não ter problema. Se eu contrato bem, se eu remanejo bem, eu não vou ter problema, não tenho que me preocupar depois. É óbvio que ninguém tá, né, livre de errar. Sim. Enfim, errou também, né? Como diz a frase, contrate lento e corte rápido, né? Se percebeu que não é, também tome decisão. Mas assim, é o que você disse. Como que depois a pessoa se sente frustrada. Ela fez um planejamento porque ela não se conhecia. Então, assim, a gente tem que se conhecer. Sim. A gente tem que nos conhecer. A gente tem que olhar para si mesmo e falar, o que faz sentido para mim? E esses é um dos exercícios que, quando eu faço, mexe muito com as pessoas. Por quê? A gente vem com uma ideia, às vezes a gente pode perseguir uma ideia por muitos anos. Às vezes 10 anos, às vezes 15 anos, muitos anos. Quando a gente coloca aquela ideia no papel, a gente faz uma análise sobre aquilo realmente, e algumas perguntas são feitas ali, eu sou obrigada a olhar aquilo e muitas vezes aquilo não faz sentido comigo. É o que a gente estava falando. Por que eu tomei essa decisão? Eu fui influenciado por quem? Esse objetivo é meu? Isso depende de mim?
E mais do que isso, eu também tenho que olhar o que me impediu de chegar nesse objetivo. Então, assim, é onde a gente faz um levantamento das coisas que realmente fazem sentido pra gente e as coisas que às vezes a gente acha que faz sentido pra gente. Então, quando a gente faz exercício de o que você perde, o que você ganha tomando essa decisão, as pessoas chegam, mano, eu quero fazer tal coisa, eu quero mudança, ou eu quero abrir, ou eu quero fechar, ou eu quero mudar. Tá bom, vamos lá. O que você perde com essa decisão? Quais coisas você perde quando você toma essa decisão? O que você ganha com essa decisão? E ali não é emocional somente. É também, mas é racional. Sim. Eu quero que você tome uma decisão baseado numa evidência que você mesmo trouxe. Então, quer dizer que isso daqui tem peso 10, isso aqui tem peso 5, e você está me dizendo que você vai abrir mão de tudo isso daqui por causa disso daqui? Então, assim, é só trazer essa clareza. O processo, a decisão, o resultado é seu. Sim. E às vezes as pessoas não têm essa clareza, né? Porque o querer tanto uma coisa faz com que ela não olhe nem os prós nem os contras. E aí ela fica naquele anseio, muitas vezes, e muitas vezes é um anseio de algo que talvez nem seja dela, nem seja algo que ela verdadeiramente quer, mas algo que foi imposto para ela em algum determinado momento e ela achou que daria certo e ela fica ali, né? Isso. Patinando muitas vezes. É interessante que quando acontecem essas conversas, eu sempre faço a pergunta: quem que perde quando você chega lá? Quem perde na hora que você chegar nesse objetivo? E as pessoas falam: não, ninguém perde. Não vou perder nada. Porque a foto daquilo que eu imagino no futuro faz com que muitas vezes eu não pese as coisas que eu vou precisar passar. E tá tudo bem, porque às vezes a gente vai precisar passar por coisa e nem tudo dá para mensurar. Mas entendendo que aquela foto é importante, né? Que é para onde eu estou indo. Só que eu não posso ignorar os fatos. Toda vez que eu ignoro um fato, uma evidência, eu estou, de alguma forma, colocando na minha frente um obstáculo ainda maior. Se hoje eu tenho que me relacionar, eu tenho que conversar, eu tenho que fazer, por exemplo, a base do meu negócio, e eu estou ignorando essa informação, às vezes você perde a sua liberdade na hora que você chegar onde você quer chegar. Às vezes você perde o contato da pessoa mais próxima. Às vezes, e aí você vai precisar lidar com isso internamente, porque o seu objetivo é positivo também, né? E as pessoas, a gente vai considerar as pessoas que vão estar, e a gente vai precisar fazer uma análise realmente do que pode acontecer. Só que é entender que para a gente estar em algum lugar, alguém vai perder algo. E foi muito interessante porque numa também dessas conversas, né, num processo, uma querida chegou para mim e falou assim: Amanda do céu, que negócio estranho esse negócio de a gente analisar o que a gente perde, né? Porque ela falou assim: o meu objetivo ele é tão bom, ele vai beneficiar tantas pessoas, né? Eu e muitas pessoas também próximas a mim. Porém, eu identifiquei um ponto aqui que eu faço todos os dias, que eu gosto muito e que hora que eu olho para aquele objetivo, ele não encaixa. É algo que eu faço e era uma questão assim pessoal mesmo, de tomar um café com uma pessoa todo dia. Isso é importante. Se eu não sei o que é importante para mim, ou mais do que isso, vamos pensar que aquele objetivo às vezes vai beneficiar principalmente essa pessoa que você está tomando café todo dia. Só que você precisa comunicar. Tem coisas que você vai precisar comunicar. Porque às vezes a sua ausência, o seu movimento faz com que o outro, que não esteja na mesma página que você, não entenda. Ou mais do que isso, te boicote. Né? Por isso que a gente levanta as informações. Quem vai ser impactado? Como essa pessoa pode reagir? Como que eu vou comunicar? Como que eu vou informar para ela que aquilo que eu tô fazendo não é algo assim que, de repente, eu tive uma ideia e ainda quero que ela me apoie, sendo que eu nem compartilhei o ponto que é comum entre nós dois. Então, assim, é uma inteligência. É estratégico. Se eu tenho um plano, eu tenho que ter um caminho. Né? Eu tenho que ter uma forma de fazer aquilo. E aí vai entrar fatores pessoais, o quanto eu consigo me comunicar. E aí entra a importância do perfil. Porque se eu sei o meu perfil, eu vou identificar o seu. Eu vou conseguir, pelo menos, ter uma ideia de como você funciona. Sim. E aí eu vou me comunicar com você naquilo que você vai entender. Não é como eu falo, é como você entende. Então, se eu quero ter sucesso com você, eu preciso de alguma forma me fazer entender. E não é do meu jeito, é do seu jeito. É eu sentando aí
olhando como você está me olhando, que eu vou entender como que é desafiador fazer um podcast, como que é. É só quando eu sento na sua cadeira. Então, se eu preciso me relacionar com você para ter um resultado, eu tenho que fazer isso com muita humildade. Tenho que fazer isso de uma forma que também que eu te inclua naquilo, né? Porque senão também eu tô dando um tiro rápido e aí a chance de eu ter que voltar e ter que resolver, aí não vai valer a pena. Sim. E o que você pode trazer, talvez, de perguntas que podem ser, talvez, básicas, que às vezes a gente não percebe, mas que a gente pode fazer a si mesmo, para que a gente consiga ter um pouco mais de clareza com relação a essas questões? Sabe, de conhecer um pouquinho mais a si mesmo, seu perfil, ou até mesmo essas perguntas que você falou, o que eu vou perder aqui, né, se eu for por esse caminho? O que você pode trazer? Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer, e é inclusive o que eu faço pra mim, é o que eu quero ganhar com isso? O que tá por trás daquilo que eu digo que eu quero? Eu quero algo, tá, mas o que eu quero com isso? Porque quando eu faço essa pergunta, eu identifico, inclusive, que não é só uma situação que me leva pra isso. Vamos pensar que você quer abrir uma empresa, quer ter um negócio de sucesso. Para que você quer esse negócio de sucesso? O que esse negócio de sucesso traz de motivação para você? Porque você pode ter sucesso trabalhando para alguém, você pode ter sucesso tendo a sua empresa, você pode ter sucesso tendo um sócio. Você entenda o que aquele sucesso vai te trazer. Não, eu quero ter isso porque isso faz sentido para mim, é um legado que eu quero deixar, é algo que é a minha marca. Quando eu entendo o quanto eu estou envolvida naquilo, eu consigo fazer a escolha que seja mais rentável emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente para mim. Então, às vezes você fala que quer uma coisa, mas na verdade você quer o que aquilo diz, o que aquilo traz para você. Ah, eu quero um carro. Mas por que eu quero esse carro? Ah, porque eu quero ter status. Muitas vezes é isso, é um status que aquilo traz. Tá tudo bem, não tá errado. O que mais me dá status fora o carro? Ah, talvez o que me dá status fora um carro é uma carreira. Ah, o que me dá status fora o carro é ter uma família, é ter filhos, é morar sozinho. E aí, entenda quais dessas opções você vai querer seguir para você ter status. Qual Sim. está mais alinhada com você? É aquilo que a gente estava falando sobre não pegar o sonho do outro e achar que é seu, né? Exato. Outra pergunta que a gente tem que fazer: por que isso ainda não é realidade? Por que é estado desejado? Por que ainda não é estado atual? O que me impediu de chegar até lá? O que tem me impedido? Por que eu digo que quero aquilo? Se aquilo que eu quero fosse me dado hoje, eu estaria preparado? Se eu não estaria preparado, o que está faltando? Se chegasse hoje, me encontraria como? Então, eu me projeto para me preparar para aquilo. Porque se eu identifico aquilo que falta, o caminho até aquilo, eu já não tenho mais uma meta, eu tenho um caminho. Se eu tenho clareza do que eu preciso fazer, a meta fica cada vez mais próxima. Porque aí eu estou num processo de fazer aquilo que precisa ser feito. E outro ponto que é muito importante é eu perguntar o quanto que isso é meu, o quanto que isso depende de mim. Muitas vezes perseguimos metas que não são nossas. O quanto que isso que você diz que quer realmente é seu. E o quanto que depende de você. Às vezes você está querendo algo que depende de outra pessoa diretamente. E aí você precisa validar com a pessoa se ela está disposta a entrar com você nisso. Agora, se aquilo é seu, se depende 100% de você, e óbvio que não depende, né, 100% no sentido de eu vou fazer tudo que preciso sozinho, mas isso é meu, eu sei o que fazer, eu sei quem contatar, eu vou me desafiar. Aí você tem uma meta. Se você não sabe se aquilo vai ser bom para você, se aquilo realmente vai te entregar aquilo que você quer, se você não sabe o que está te impedindo de alcançar aquilo, e se aquilo realmente é seu, você não tem uma meta. Você pode ter uma utopia, pode estar alguma coisa, e nesse momento você pode perder muitos anos da sua vida. Sim. Né? Porque a clareza e a direção vai fazer com que a gente alcance qualquer coisa. Mas eu preciso aferir. Eu preciso saber o preço que eu vou pagar para eu ter aquilo que eu digo que quero. E se eu estiver disposto a pagar o preço, eu posso conseguir qualquer coisa. Né? Só não posso me perder no caminho, não posso perder quem eu sou, a minha vida, a minha essência para alcançar algo que depois não vai fazer sentido lá no futuro. Exato, exatamente. E você falando muito sobre isso, me lembra muito essa questão que hoje em dia tá todo mundo atrás do sucesso. É. Então a gente tem que ter sucesso, você
a gente tem que dar certo, né? Todo momento. E aí, existem umas fórmulas, né, que algumas pessoas impõem do que é sucesso. Então, o Sim. sucesso é isso. O sucesso é quando você ficar milionário. Você vai dar certo quando você fizer isso. Mas é sobre entender também o que é sucesso na sua Sim. visão, né? O que é sucesso pra você? Sim. Como é que você se sente com isso? Quando é que você se sente completa? Quando é que você sente que realmente você deu certo? Isso é importante até para que a gente consiga se sentir satisfeito com coisas que a gente já alcançou e conseguir ser grato por conta disso. Senão você começa a almejar sempre outras coisas que às vezes nem fazem parte da tua realidade, nem fazem parte daquilo que você é. Mas por que não? Eu tenho que alcançar o que está sendo pontuado como sucesso. Mas o que é sucesso para você? Né? Qual é o seu kit sucesso? Exato. Como que você acorda e como você vai deitar todos os dias? Isso está muito mais atrelado ao seu sucesso do que qualquer outra coisa. Sim. Se você sabe o que é importante para você e você faz parte daquilo todo dia, você já teve sucesso. Exato. Hoje. Porque o amanhã, Sim. ele não existe ainda, Sim. né? Nós estamos construindo. Só que se eu entendo que algo é bom para mim, que algo é importante para mim, e eu coloco todo dia naquele cofrinho uma moedinha, e é isso que a gente fala sobre a motivação. Se eu identifico que um dos meus pilares é família, eu não posso esperar para abraçar minha família no último dia do ano. Se isso é realmente importante para Sim. você, porque para algumas outras pessoas não é e tá tudo bem, cada um tem o seu grupo de valores. Eu tenho que fazer um movimento diário para atender isso que é importante para mim. Se eu tenho um valor muito grande, por exemplo, em autocuidado, em fazer algo para si, eu não posso esperar uma vez, 2 vezes também no ano para fazer algo para mim. Sim. Eu tenho que fazer algo todo dia, um momento para mim, porque quando chegar no final do dia, eu vou ter o meu pacote, o meu kit de sucesso atendido. Então, assim, às vezes a gente fala sobre meta, objetivo, sucesso, como se fosse algo lá, quando chegar lá. Exato. Só que lá é a construção. Se Exato. você não consegue ser feliz hoje, o que adianta você chegar naquele objetivo e ter perdido a sua saúde? Sim. Né? Ter perdido a questão do pilar, né, do valor de fé. Se você não alimenta isso diariamente, isso é importante para você, né? Se você não traz isso para sua vida, para o seu dia a dia, para sua rotina, como que você vai se sentir conectado com aquilo que é importante? Então, às vezes a gente pega o dia e a gente tira tudo que é bom para nós, a gente tira tudo que é leve, tudo que é nosso e coloca um monte de coisa. E aí a gente quer ir deitar no final da noite e se sentir bem. Não tem como. Não tem como. Exatamente. A conta não fecha. E quando você fala, né, essa frase, quando chegar lá, né? Tem muito isso. Ah, mas quando eu chegar lá. Hoje, muitas vezes a gente já tá vivendo, né? Você já tá vivendo o chegar lá que você falou há uns anos atrás. Então, é importante olhar para esse cenário de hoje. Como é que você tá desfrutando da tua vida hoje? Como é que você tá encarando isso hoje? Realmente você tem conseguido também apreciar isso, né? Não é então já cheguei, é isso, não vou fazer mais nada. Não, amanhã é outra construção. Sim. Sempre vai ter construção. Mas o hoje também é o sucesso que você tanto almejou lá atrás. E é muito preciso olhar para isso, apreciar isso. Até para que a gente mantenha a sanidade mental. Sim. Em dia, né? Pelo amor de Deus. Porque senão sempre vai ficar aquela loucura. Demais, que nunca chega. É perfeitamente isso que você disse. O hoje, ele já foi sonho. Sim. Em algum momento você planejou ele. Ou ele está sendo muito melhor do que você imaginou. Então, hoje já é motivo para você estar comemorando. Né? Então, se a gente não sabe degustar, não sabe viver isso, a gente está sempre atrás do prato principal. Exato. A gente não tá ali nem curtindo quem tá cantando a música, não tá curtindo o ambiente, não tá fazendo nada. Você tá atrás de algo que chegou o prato principal, acabou. Depois do prato principal, você vai comer uma sobremesinha, tá na hora de ir embora. Mas até que você chegue no prato principal, você pode curtir tudo que for servido ali, você pode curtir as companhias, você pode desfrutar do ambiente. Então, assim, se a gente não sabe tomar essas doses diárias, quando chega lá, a gente não vai estar preparado também. Né? Porque o dia a dia é uma preparação. Né? O dia a dia é uma preparação pro extraordinário. Se ele não vir um lugar comum, né? Eu falo muito isso sobre o elogio, né? Se a gente não sabe elogiar as pessoas, a gente não sabe receber o elogio. Sim.
E aí você vira uma pessoa insatisfeita, Totalmente. né? Na vida. Você falando, eu me lembrei agora, hoje a gente tá num calor imenso aqui, né? 40 graus aí. E um dos sonhos que eu tinha era ter um carro com ar-condicionado. Era o meu sonho. Eu queria ter um carro com ar-condicionado. E o primeiro carro que eu tive, que eu e meu marido a gente comprou juntos, era super simplesinho, não tinha ar-condicionado. E aí a gente trocou e também não tinha condição de comprar um outro com ar-condicionado. E no calor a gente ficava, meu Deus do céu, eu preciso de um carro com ar-condicionado. E aí, há uns meses atrás, a gente conseguiu comprar o tão sonhado carro, né? Com Que tinha ar-condicionado. ar-condicionado. E aí, a gente fica tão na correria do dia a dia de reclamar que tá calor, disso, daquilo, que aí hoje eu vindo pra cá, né, na hora do almoço, eu falei assim, eu não vou reclamar do calor. Eu vou ligar o ar-condicionado que eu tanto Hoje eu queria. tenho ferramentas para Eu lidar tenho com isso. ferramenta pra lidar com isso. E é sobre isso, É. né? É sobre você parar e olhar, tá, mas o que você tem aqui agora? Né? E é uma coisa muito que a gente precisa garimpar, né? Porque a gente tá numa fase que as pessoas, não as pessoas, mas assim, o próprio movimento, ele tá nos levando sempre para algo a mais, a mais, a mais, a mais. Só que isso muitas vezes custa aquilo que a gente mais sonhou, né? Sim. Às vezes você compra um sofá que você queria tanto, mas você se coloca numa rotina tão insana que você não consegue sentar no sofá, Sim. né? Então, assim, quando a gente pode desfrutar disso, e é o que você falou, pense, todo mundo reclamando e eu falando que tá tudo bem, né? E por quê? Porque você sabe o preço que foi chegar até aqui. Exato. Você sabe o que você Exato. pediu, o quanto você sonhou, projetou para que isso acontecesse. Então, deixa fazer calor, Sim. né? Hoje tem essa possibilidade. E você falou do carro com ar. Eu queria ter o carro, não precisava nem ter ar. Porque isso foi uma das coisas que eu almejei muito, né? Sim. E eu falo que a gente vai se construindo pessoalmente, Mari, porque quando eu comprei o carro que eu imaginei também, enfim, que ele chegou na minha garagem, eu não consegui entrar dentro dele. E assim, ele ficou 2 dias parado na minha garagem. O Rafa, na verdade, meu esposo, saía, voltava. E ele falava assim pra mim, viu? Vamos andar com o carro tá aqui. E aí, por muitos anos, né, Sim. mergulhando nessa questão de desenvolvimento, muitas terapias, né, Sim. a gente começa já a fazer a autoanálise naturalmente. Eu falei, o que tá me impedindo de entrar no meu carro? O que está me impedindo de entrar em algo que eu planejei, que eu sonhei, que agora é realidade? E aí, eu lembro que a gente comprou, ele chegou na sexta-feira, aí no sábado o Rafa entrou, todo mundo entrou, todo mundo foi passear, e eu fiquei dentro de casa. E eu me respeito muito porque aí eu comecei a fazer essa autoanálise. Isso faz alguns anos já também. E aí, a hora que todo mundo foi embora na segunda-feira, eu falei, agora é meu momento. E aí foi onde eu entrei no carro, eu dei uma volta ali, eu agradeci a Deus e eu falei, Senhor, não me deixe me sabotar. Não me deixe não aceitar as suas conquistas como minhas. Sim. Não me deixe não participar, não pegar a herança que é de direito minha, né? Que aquilo que chegou, como que eu vou lidar? Porque muitas vezes a gente sabe lidar muito facilmente com os tempos difíceis. Só que na hora que as coisas começam a dar certo, ou a gente dá o mérito para outro, ou a gente quer colocar alguém no nosso negócio para achar que a gente tem que ser validado por alguém, ou a gente começa a se sabotar, ou a gente acha que cresceu demais, que agora alguma coisa realmente pode dar errado e tem que dar errado, porque a gente já foi longe demais. Então a gente entra numa fase de autossabotagem. Porque a autossabotagem ela é camadas. Você tira como uma cebola, você tira a primeira, a segunda, de cara, não como, não pode ter carro. Mas e depois, quando você pode ter um com ar-condicionado? Exato. E quando né? Então vai mudando. Exato. E você falando é muito verdade isso, né? Porque até mesmo nessa questão do carro. Às vezes eu andava no mesmo caminho que eu fiz por muito tempo a pé ali. E aí, às vezes, eu falava, mas fulano não tem um carro. Eu não posso ter o meu carro, fazer esse caminho, porque o que fulano... Né? É muito doido. É muito doido, né? E a gente precisa sempre voltar essa análise realmente, né? Voltar pra si. Voltar pra si. E se você, né, eu falo, aqui é um spoiler. Todo mundo que faz processo de desenvolvimento, todas as sessões eu faço uma perguntinha no final. Que é a pergunta, o que você vai fazer por você essa semana? E esses dias foi muito interessante, porque eu sempre faço isso e para todos, desde o estratégico até para os times, quando eu faço treinamento em times, todo mundo tem que sair com um plano de ação para si mesmo. E eu faço isso com empresários também.
Porque eu faço a mesma pergunta. E esse dia foi tão interessante que a gente tinha começado um processo de desenvolvimento, eram 2 sócios, a gente estava conversando, fizemos uma estratégia assim, contrata não sei o quê, faz isso, faz aquilo, desenhamos um plano de ação, e no final eu faço uma estrelinha. E escrevo assim, o que vocês vão fazer por vocês essa semana? E eu acho que de todas as perguntas, essa foi a que mais chocou. Porque assim, aí ele parou e falou assim pra mim, Amanda, mas as pessoas sabem responder isso de bate-pronto? Né? Olha como, Sim. né, eu preciso... É uma coisa que trouxe um questionamento. Eu falei assim, não todos. Falei, mas aqui vai ser um exercício e eu quero que vocês acostumem que todas as sessões a gente vai ter algo pessoal. Aí eles falavam assim, é algo voltado para a empresa? Falei, não, é pessoal. O que você quer fazer por você? E é muito interessante, porque ali é um olhar pessoal. Eu preciso me ver como pessoa. Tá bom, você fez toda a estratégia aqui maravilhosa, agora a gente vai falar de você. E assim, e nessas questões saem cada coisa que eu acho que é o que enche ainda mais o meu coração de alegria quando eu volto para casa, porque eu falo, poxa, muitos, né, resgatam coisas muito de infância, coisas que Sim. gostavam, relacionamentos, lugares que gostavam de ir. É que nem a gente tava falando, a maioria dos casos não é dinheiro o problema. Sim. Às vezes é falta de clareza sobre si mesmo. Ou às vezes tá com o dinheiro meio apertado, mas, poxa, é só trocar isso por isso. Às vezes eu vou fazer algo que nem vai precisar de dinheiro, é um momento em família, é chegar ali. Então, assim, isso precisa ser natural. Eu preciso saber o que eu gosto de fazer. Eu preciso saber quais são os meus hobbies. Eu preciso saber quem eu sou quando as luzes se apagam. Né? Se ninguém vier na empresa, ou se ninguém vier, o que eu vou fazer? Aonde eu vou? Se ninguém for comigo, como que eu vou? Eu preciso saber quem eu sou, porque aí se eu sei quem eu sou, eu tenho segurança para fazer as coisas com outras pessoas. Eu só posso ser uma boa companhia se eu for uma ótima companhia para mim, né? Sim. Se eu gostar tanto da minha presença, que inclusive eu só vou ficar com outra pessoa se for do mesmo nível de entrega que eu mesmo faço para mim. Então, é um processo de conhecimento profundo que a gente tem que fazer, né? Exato. É ser você o seu maior compromisso. Né? Perfeito. Isso é uma frase que eu sempre falo, né? Seja você o seu maior compromisso. Porque primeiro é você, depois é os projetos, depois é as outras coisas, depois é as outras pessoas. Porque se você não estiver bem, as outras coisas não vão fluir bem. E não é egoísmo ser você o seu maior compromisso. Mas é um ato de realmente cuidar da peça principal que vai fazer toda a engrenagem andar. Sim. Porque a engrenagem, ela só anda a partir de você. Sim. Então, estar bem faz com que tudo flua bem também. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue entregar, né? Quem cuida de quem cuida e, assim, como que eu posso te servir esse copo se ele estiver vazio? Sim. Eu só posso te dar água se tiver água aqui dentro. Sim. E quanto mais cheio ele estiver, mais você vai matar a sede. E se você beber e sobrar, tem para outro, tem para outro. Agora, se eu te der um copo vazio, como que... O que vai servir, né? Exato. E antes do CNPJ vem o CPF. Sim. Né? Porque empresas você abre e fecha. Né? Você muda regime, você muda... Mas e você? Você não consegue... Você só vai dar baixa num CPF se você morrer. Exatamente. Né? Aí o CPF ele acaba quando você morre. E o CNPJ não. O CNPJ você vai relacionando, você vai fazendo, você vai aprendendo. Então, cuidar daquilo que realmente faz tudo acontecer. Sim. Olhar para si com generosidade. Olhar para si com amor. Olhar para si com, né? E também validando, né, Mari, os nossos sucessos. Exato. Exatamente. Blindando, né? Vamos brindar, porque, assim, é algo que a gente sabe o preço que pagou, né? Com toda certeza. E como você, né, treinadora de alta performance, até para as pessoas performarem bem, elas precisam estar bem. Né? Que ninguém performa bem estando destruído. Eu gosto muito de trabalhar 3 pontos, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. No escopo, a gente vem de trabalho, competências, de desenvolvimento. Sim. Mas se você estiver com o seu corpo doente e com o seu espírito destruído, não tem como. A conta não vai fechar. Então, assim, é necessário olhar para si de uma forma integral. O nosso espírito, ele traz para nós
é a forma de agradecimento, de conexão, a forma de resultados além da média, sobrenaturais, sabedoria. Só que se eu não deixar isso transbordar na minha alma, eu posso ser uma pessoa que tem muito resultado, só que as pessoas perto de mim, elas não são impactadas, elas não são tocadas por mim. Elas só recebem meus comandos. E automaticamente também elas reagem àqueles comandos. Então, quando você integra essas 3 áreas, né, que é o corpo, a alma e o espírito, eu entendo que ser bom é uma escolha, eu posso escolher ser bom. Se eu não estiver sendo bom, é porque eu escolhi não ser bom. É uma escolha. É fácil? Não. Porque ser bom não é somente não fazer o mal. Ser bom é você ser excelente, é você se controlar. É você dominar os seus próprios instintos quando eles vêm, né, avassaladores. É você olhar para a pessoa e encorajá-la. É você ouvir ela com empatia. Ser bom é você fazer um resultado valer a pena para a pessoa também, né? É você mudar, às vezes, a rota para ajudar alguém. Sim. É você deixar isso fluir, né? E isso, muitas vezes, vai ter um impacto muito maior. Porque você não vai tomar decisões baseadas somente naquilo que você vê de resultado. Você vai olhar para a pessoa. Muitas vezes, a pessoa mais difícil para você é aquela pessoa que você já foi. É a pessoa que vai fazer você lembrar da onde você saiu. Porque é mais fácil a gente deixar aquela situação não vir à tona do que ajudar aquela pessoa a se resolver. Né? Às vezes a pessoa que mais te desafia é a pessoa que você já foi. É a pessoa que você não quer lembrar que você foi. Mas que sentido faz você chegar até aqui se você não for para ajudar alguém? Aí você se torna mentor, né? Todos nós podemos ser mentor de alguém, fazer discípulos. E ali falar para a pessoa, poxa, eu sei que é desafiador. E quando você faz isso, existe uma grande engrenagem que funciona. Porque enquanto você está ajudando aquela pessoa, você está prometendo para você mesmo que você não vai ser mais daquele jeito. Porque se você está ensinando alguém a fazer algo que você também já saiu daquela situação, é como se você dissesse para a pessoa assim, ó, tô fazendo um pacto aqui que eu estou te ensinando algo que eu já aprendi e eu não posso mais, porque hoje eu já estou te ensinando. Então, assim, é uma forma da gente estar sempre lembrando quem a gente já foi, agradecendo por aquilo que a gente se transformou e buscando a excelência para ser algo que a gente pode ser transformado ainda mais. Então, é um processo de evolução constante, para quem sabe observar e quer aprender. Exatamente. Gente, quantos insights valiosos. Quantos? Muitos, muitos. Acredito que todas as suas falas, elas foram muito precisas, elas foram realmente te fazer vários pontos de reflexão. Quem tá assistindo isso aqui e não anotou, vai ter que voltar e anotar, porque aqui saiu muita coisa, gente, muita coisa. E pra gente caminhar pra finalização, eu queria te perguntar, o que você considera hoje que seriam 3 ações práticas ou 3 coisas que você acredita, que você leva pra sua vida, que as empreendedoras, as mulheres, quem deseja entrar aí nesse universo, precisam fazer pra se tornar aí uma valiosa em ação? A primeira ação que eu penso que é uma das mais importantes é você realmente lutar pelo seu sonho de infância. Aquilo que você disse que seria. Mesmo que a situação foi a das mais desafiadoras, você sabia que aquilo não te definia. Só que quando as coisas começam realmente a acontecer, às vezes você pode negociar e pegar outros caminhos. Então, assim, eu vou colocar o slogan não negocie. Então, primeira coisa, não negocie com você. Tem um sonho, tem um objetivo? Faça um plano. Faça aquilo que precisa ser feito. Se programe, pode demorar 10 anos, 15 anos, mas saiba que aquilo vai ser seu, que aquilo tem a sua essência. Você sabe o porquê você está ali. E tem uma coisa que é diferente de tudo. Você é você. Por mais que fizesse você com as mesmas características, você é você, a sua história, a sua forma de ver a vida, o que você passou, os ensinamentos que você teve, isso ninguém pode tirar de você. Você pode ter vivido na mesma casa que outra pessoa. A sua história vai ser usada para libertar outras pessoas. Então, não negocie com você. Outro ponto, não negociem com os outros.
Quando você percebe que algo não é bom, quando você percebe que alguma coisa não está soando bem, não está parecendo ser o que é, aquilo, não negocie. Não tente achar uma desculpa. Não tente achar um motivo para se convencer. Não tente falar, não, mas depois vai mudar. Não, lá na frente a gente resolve isso. Veja as coisas como elas são. Olhe para aquela situação e fale, isso é realidade. Isso é expectativa. Então, assim, não negociem com as pessoas. Muitas vezes a situação vem e elas vêm de diversas formas e elas, se você deixar, elas te levam para um lugar que não é seu. Então, aí você parou de negociar com você, mas daqui a pouco você vai começar a negociar com os outros, que vai tentar te tirar desse caminho também. E o outro ponto é não negocie com aquilo que te faz mal e nem que te faz bem. Eu penso que existe uma grande sacada, vamos dizer assim, quando a gente descobre quem a gente é. Quando a gente descobre quem Deus é. E quando a gente descobre o que o outro lado é. Quando a gente descobre essas esferas, a gente começa a entender também não só de negócios, mas do mundo sobrenatural nos negócios. Se eu sei quem eu sou, eu sei que em muitos momentos eu preciso de alguém muito maior que eu para resolver aquilo. Se eu sei quem eu sou, eu sei das minhas fraquezas, e eu sei que se eu abri-las e se a brecha estiver escancarada, algumas coisas podem vir diretamente em mim e eu não posso negociar com o mal. Então, não negocie. Saiba quem você é, suas fraquezas, suas forças, seus ativos. Aquilo que você precisar, você recorra, né, dentro do seu credo, mas a mim, eu me recorro a Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é para mim. Sim. Mas eu também sei quem o mal gostaria que eu fosse. Então, quando você tem essa clareza do que você pode ser, se você der lado para um, ou se você deixar o outro lado te influenciar, isso para a vida e para os negócios, então tem essa clareza. Eu sei quem eu sou, eu sei que quem me prometeu garante, mas eu sei que o tempo todo eu também vou ter que passar por situações e eu serei desafiada a ser uma pessoa melhor o tempo todo. Eu serei desafiada a buscar na minha fé quando as coisas não começarem a dar certo, quando as evidências vierem e eu não souber por que eu não tomei uma decisão ainda, eu preciso recorrer ao mundo espiritual. O que está acontecendo que me faz não tomar essa decisão? Então, assim, esse talvez seja um assunto para mais para frente, mas assim, eu acho que essa parte para mim é importante dentro do meu ver, Sim. que eu também não negocio. Não negocio comigo, não negocio com as pessoas e não negocio com o mundo espiritual. Eu sei que, né, até onde é o limite, onde começa um e termina o outro. Então, a gente tem que saber o nosso limite. Perfeito, perfeito. Amanda, eu tô impactada. Acredito que você contribuiu muito com quem tá lá comigo, né? Porque eu falo que aqui é um eterno aprendizado, né? Porque a partir do momento que eu sento aqui para poder conversar com quem tá do outro lado, eu saio daqui diferente também, com muitas percepções, insights. Quero agradecer muito, mais uma vez, a sua participação. E como forma de agradecimento também, uma das nossas patrocinadoras mandou para você um mimo aqui de presente. Um mimo super doce. Que delícia! Gente do céu! Olha isso, gente, da Lid. Da Lid. Lidiane maravilhosa. É nossa patrocinadora oficial aqui também do podcast. Obrigada, apoiadora. Lid. Maravilhosa, gente. Olha uma que delícia. Chocolate, gente. Chocolate. Vou esconder. A Lid já tá lá com a agenda dela aberta, gente, pro Natal, tá? Então, vocês que querem encomendar aí as coisinhas de Natal, tá? A Lidiane, quero aproveitar para agradecer todas as nossas outras patrocinadoras também. A gente tem a Fatinha Fitwear, que com looks fitness aqui em Itu e região também, entrega também em todo o Brasil, tá, gente, online. NP Hair Studio, um salão de beleza localizado lá em Salto, especialista em loiro e em mega hair. Também meu agradecimento à Vanessa lá do NP. A Lid Maravilhosas com os doces, confeitaria artesanal. A gente tem também Adriana Ziron, de Lash Designer, com sobrancelha, cílios, extensão. Agora mulherada, né? Final de ano, quer ficar linda. Então, ó, é o momento, hein? A gente tem também a Caldonto, dentista, com a doutora Caroline Gil, que vai cuidar ali da melhor versão do seu sorriso. A Isa Boschini com maquiagem e também curso de auto-make. É a responsável pela minha produção de todos os podcasts, maravilhosa. E o Ateliê da Camícia com presentes personalizados e as nossas canecas lindas aqui do podcast
Valiosas em Ação. Agradeço mais uma vez, Amanda. Obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado, por ter cedido o seu tempo por vir aqui, né, e compartilhar tantos insights, conhecimentos. E fala pro pessoal que tá em casa, aonde que eles te acham, rede social, como que é para te contatar. Tá, eu agradeço também, nossa, foi um presente poder estar aqui, acompanha a Mari também, maravilhosa, psicóloga, né, gente? Vamos fazer uma entrevista com a Mari também, tá precisando, hein, Mari? Ela falou muita coisa hoje antes de abrir essas câmeras. Então, assim, agradeço de coração, Mário, o convite, foi um presente mesmo. E vocês podem me encontrar nas redes sociais hoje, né, dentro do meu perfil no Instagram. Ali tem um link na bio que vocês conseguem clicar, falar com o time, agendar uma reunião estratégica, a gente pode conversar, ver qual que é a sua necessidade, né, seja para fazer um disque do seu perfil comportamental ali, ou para levar para o seu time, ou você tá aqui assistindo, escutando, fala, poxa, precisava entregar isso aqui para o meu gestor, eu precisava entregar isso aqui, né, vou levar essa informação, então a gente está aqui para servi-los, para fazer de uma forma que todos sejam atendidos, desenvolvidos e vistos. Então, tá ali no meu perfil, no Amanda Vreck. Pode entrar ali, né? Tem o contato. E também, acho que vai deixar aqui no podcast. Pode me chamar que eu respondo ali, ou o time responde para vocês. Perfeito. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, gente, o link do Instagram dela, onde tem as informações e o contato também, tá bom? E para quem tá assistindo, gente, pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui, curte, deixa o seu comentário, a gente quer saber o que você achou, né, desse episódio. Se você tá assistindo pelo Spotify também, agora o Spotify tem lá a opção de você fazer comentário no vídeo, seguir a nossa página no Spotify. E a gente está tanto no Instagram, no Spotify, no YouTube e demais plataformas de áudio Valiosas em Ação. Toda quarta-feira, meio-dia, um episódio novo para inspirar você que está em casa. E a gente se vê na próxima quarta-feira